Por que a gente traz um pouco da perspectiva e por que a mesa, né? Dentro das práticas de terreiro, a gente tem o sentir com o corpo inteiro. Não é somente com a cabeça que pauta esse pensamento universal, né, que seria a cabeça, o cérebro das coisas, e daí a gente tem um pensamento racional, né, sobre aquilo que é conhecimento e que é ciência. E aí, tristemente, a gente vai pensar num conhecimento que ignora a presença desse corpo que sente de múltiplas formas, que é atravessado por múltiplas identidades e por múltiplas formas de existir, com suas múltiplas formas e, que isso tem a ver com o resíduo sólido, com múltiplas formas de entender o que é essa constituição do que seria lixo. Então, quando eu fui convidada, uma primeira coisa que me passou pela cabeça, vai fazer uma oficina de recicláveis, né? Eu falei, oficina de recicláveis, sim, a partir dessa perspectiva do terreiro. E aí, automaticamente, me veio à cabeça, e eu convido a vocês a pensarem, se já não pensam há muito tempo, mas de uma forma muito objetiva, prática, o que é o lixo. Que construção filosófica, que construção científica, que construção de identidade, que construção de gerência social que fez com que a gente entenda o que é lixo e quais são os sentidos discursivos, por exemplo, que a palavra lixo vem trazendo. Eu ouvi de manhã, assim, magnanimamente, né, de todos que passaram por aqui, que todo mundo compreendeu que lixo não é uma boa palavra para poder falar dos resíduos. Mas é importante a gente entender aonde e da onde que vem a categoria lixo. E aí eu pergunto a vocês, quando vocês estão diante, né, desses materiais que estão expostos na mesa, será que a gente entende isso como lixo? Quando vocês observam isso em alguns espaços, né? Ou quando vocês veem isso sendo carregado por pessoas, isso carrega o sentido de que é lixo, né? Quem tem direito, por exemplo, a ter seu lixo recolhido, separado? Eu vi a discussão também da mesa anterior sobre a questão da coleta e como é que é esse assunto dentro das periferias, né? Como a gente faz esse corpo? Quais são as metodologias que, por exemplo, a periferia tem exercido, né, para conviver, não com a ausência de uma coleta, mas com práticas que muitas das vezes vem imposta, né? E aí tem toda a discussão como a sociedade chega. Então, para a gente, o nosso resíduo não é lixo, é sagrado. E aí, por isso, a gente pede para poder pensar nessa perspectiva. O que é lixo aos olhos de algumas pessoas, para nós, né, que fazemos as nossas práticas de vivência, que muitos chamam de religiosas, né, ritualísticas, que são nomes mesmo que a gente utiliza, mas para a gente são práticas cotidianas de vivência, para muitas e tantas pessoas dentro de uma sociedade que se estrutura a partir do racismo, isso vai ser lixo. Então, o nosso resíduo de ervas é lixo, o nosso resíduo das oferendas é lixo. E a gente precisa pensar nessa perspectiva do que é esse lixo e que concepção de estética e consumo definiu o que pode e o que não pode ser descartado. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, com muita mesmo, que não me saiu da cabeça, foi a questão de como a gente pode pensar em estratégias, por exemplo, de reciclagem, né? Pensando nos 3 R's, né? Reciclar, reaproveitar, reutilizar. Eu falei certo? E aí, a gente fica pensando nesses 3 traços, né, que são traços muito... Eu também sou professora, viu, gente, de educação básica, então a gente está na escola, então são coisas que a gente cotidianamente fala de alguma maneira. Eu vou chegar na escola também, porque é importante. E como a gente pode pensar em reciclar, reutilizar algo que a gente esteticamente não vai considerar como algo que possa ser reutilizado, que possa ser reciclado. E aí eu vi aqui, logicamente, expandir o meu olhar, né, com os catadores, com as outras técnicas de reciclagem, mas eu percebo que essas concepções, para o comum da sociedade,
ela é muito banalizada no sentido de como se reciclar, e aí eu cheguei na escola, fosse como pintar a garrafa PET e fazer bichinho. E eu acho que a gente esvazia a discussão de uma tal maneira e a gente não fomenta, de fato, uma educação ambiental, porque a gente pensa, se você for conversar com a maioria da população, a gente vai pensar esse prisma da reciclagem como esse lugar de eu pegar uma garrafa e transformar num vaso, como eu pegar um caixote e transformar num móvel. Mas aí a gente sabe que a sociedade do consumo faz o quê? Começa a produzir uma garrafa para você construir o seu vaso, e depois começa a pegar aquele caixote que era para você poder dar um reuso a ele, e começa a produzir o caixote que é para você poder fazer a sua estante na tua casa, ou seja, o pallet, né, que teve um boom aí dos pallets virando móveis. Só que a estética que a gente tem, ela é uma estética universal. Ela é uma estética que o belo tem uma forma. E, automaticamente, a pessoa que lida com o lixo não vai ter um apelo estético. Não à toa aquele corpo desimporta tanto. Nós, de matriz africana, com as nossas práticas, né, de alguns irmãos, né, ainda, com os ritos, né, externamente, também seremos vistos como pessoas sujas, que poluem, que sujam. Mas, ora, será que a gente é mesmo a responsabilidade de toda a poluição? Será que é o presente de Iemanjá que é responsável por toda a poluição do oceano? Será mesmo? Um presente que sai? Logicamente, eu sei que o presente tem problemas, tá? O povo aí vai falar, poxa, mas está querendo corromper a tradição. Não quero corromper a tradição. A gente tem discutido, e a partir, né, dessa proposta que Glaucio apresentou, de como a gente pode, sobretudo, retornar a mecanismos de tradição que esse mundo ocidental corrompeu. A gente é ocidentalizado. Não tem como a gente achar que a gente está fora da dinâmica dessa sociedade. Muitos dos ritos tiveram adaptações necessárias para a existência, inclusive para que esse corpo não fosse visto mais como sujo. Porque uma prática, por exemplo, que é muito comum, e essa a gente não abandonou, foi do nosso resíduo orgânico retornar ao lugar de origem dele, que é o solo. Retornar a esse lugar. Então, isso é uma prática que a gente não abandonou. Hoje se tem as composteiras, né, várias outras funções, que muitos terreiros já se abrem para essas outras tecnologias, porque a gente não se fecha às tecnologias que não atravessem a gente de forma completamente... No terreiro, mesmo o Balabi, lá na Pedra de Guaratiba, a gente está tentando colocar uma composteira para folhas, né, porque a gente é uma área natural, muitas árvores, a gente tem uma demanda de muitas folhas, né? Então, a gente está pensando naquela grande... Eu ainda não entendo muito de compostagem, mas estou aí para poder aprender. E a gente está tentando tecer esses mecanismos de diálogo com outros saberes também, mas desde que eles não atravessem a nossa existência. Mas é preciso que, para a gente poder se inserir nessa discussão, que as pessoas passem a olhar a nossa ritualística não como um lixo, como algo desprezível, como se a gente fosse uma categoria suja, aquém. Eu moro numa área 60% verde, né? Eu moro em Guaratiba, e são muitas áreas de proteção ambiental, ainda que forças queiram que não seja, mas são ainda, né? Áreas que realmente precisariam de um olhar mais atento das políticas governamentais, ainda não é o que acontece, mas tem uma placa bem grande na Serra da Capoeira Grande, dentre tudo que pode se acontecer ali, né? Porque é uma área aberta a passeio turístico, mas a única placa que tem ali é não jogue sua macumba suja. Então, como se nós... E aí é o que eu torno a dizer, essa estética ocidental, essa estética universalista, esse lugar que pune esses corpos, que pune a memória. E por que eu torno a dizer sobre corpo? Porque o lixo, tá? O lixo, ele não é lixo sozinho. Ele é lixo acompanhado de um mecanismo de um corpo que está relacionado com aquele lixo. Né? Então, a palavra lixo, não obstante, ela está muito atribuída a corpos. Mas o lixo é produzido em todos os lugares. Mas um lugar sujo, cheio de lixo, são sempre as periferias.
A religião que produz lixo é sempre as religiões de matriz africana. Então, eu não posso deixar de passar essa discussão sem atravessar a raça. Sem atravessar a raça que acompanha a questão social, a classe. Porque ela é pertinente. E sem que a gente comece a olhar outras formas de existir e da gente tecer construções, junto com as comunidades tradicionais, que têm muita coisa para dizer sobre projetos socioambientais. E aí, sempre, por que eu levanto sempre essa questão? Porque sempre que a gente vai falar, as pessoas apontam algumas ritualísticas, como comentários, mas é aquela oferenda que fica na rua, que fica... Eu costumo dizer que as pessoas se incomodam tanto somente com a oferenda que está sendo colocada em algum lugar, algum ponto da rua, e elas não se incomodam pouco, por exemplo, aí eu vou falar da minha região, com uma APA totalmente devastada, com uma APA que tem caixa de cigarro, com uma APA que tem lixo biológico de origem sexual, com uma APA que tem droga jogada no chão, com uma APA que tem vários outros lixos, né? Mas, assim, o que interessa ser dito ali é o lixo ritualístico. Que a compreensão não é que é algo sagrado para a gente. Né? Então, assim, acho que precisa de um diálogo constante e intenso, porque a gente tem práticas e somos de uma religião de práticas de proteção à natureza, sem a natureza, né? Kosieye, Kosiorixá. Por isso, essas folhas no centro dessa mesa, porque é vida, é energia. Eu ouvi você falando, né? Aí, quando você falava, nossa, mas é energia pura. Eu falei, mas é mesmo. É axé, inclusive. Né? Então, assim, para a gente, essa compreensão ela existe, não à toa que os nossos resíduos orgânicos voltam para a terra, porque é para realimentar o chão que a gente está pisando. Então, são complexos de pensamentos que a gente precisa começar a exercer e tecer com muita honestidade. É muito importante estar num espaço como esse, apresentando para vocês uma outra ótica. Né? Quando eu mostro a mesa, eu convido a vocês a saírem do exótico, a saírem da ação de demonizar, a sair do terror, que é olhar qualquer elemento. Olhem a mesa. Tirando os tecidos, né, que são incorporações que a gente tem com as práticas, sempre tiveram tecidos e cores, sempre foram, mas eu quero sempre dizer que, por exemplo, o vestido que eu estou, vou até levantar, né? Ele é um vestido feito por uma estilista e toda essa ornamentação é uma prática de reciclagem. Ela pega os tecidos e faz toda a prática, né, de design sustentável. Não sei mais o termo correto, mas é feito com as sobras, né, dos tecidos, do resíduo têxtil, por exemplo. Inclusive, ela tem fornecedores que mandam para ela os resíduos têxtil, inclusive algumas fábricas que elas conseguem. Não é só ela, é uma rede de várias mulheres negras que fazem esse tipo de atividade. Então, a gente está falando de uma prática de circularidade intensa. Eu costumo dizer, eu falei, eu não vou falar isso não, mas eu vou falar. Na minha casa, porque é para vocês entenderem que para a gente poder pensar o que fazer com os resíduos sólidos, a gente precisa pensar em que cultura que a gente está vivendo. Qual é a lógica de cultura que nos baseia atualmente? E a lógica é de um consumo desenfreado. Então, não há metodologia possível, dentro da minha pouca sabedoria sobre as metodologias que hoje foram expandidas, outras, né, a não ser as que o terreiro promove, que a gente possa pensar que um telefone é trocado a cada 1 ano. Pensa isso globalmente. Pensa nesse lixo eletrônico. Gente, não há conta que vá fechar se a gente pensar dessa maneira. E se a gente parar para pensar, vai me dizer que as tecnologias dessas grandes empresas elas são uns starts, só surgem quando lança o telefone. Claro que a gente sabe que não.
A gente sabe que os telefones já são programados para poder saírem com as tecnologias no tempo certo, que é para haver a troca e a rotatividade de consumo. E isso é nos ensinado, e isso é colocado na nossa cabeça. Então, quando a gente pensa no movimento ancestral, eu penso, por exemplo, no movimento de circularidade, de legado e de memória. Eu vou voltar na história que eu queria falar. Eu tenho um axó, que é uma roupa, né, da gente, que a gente veste na ancestralidade, minha, que deve ter aproximadamente 28 anos. Quem tem roupa de 28 anos aqui? Não é? Tem? Alguém tem? Você tem? Ah, arrasa. Deve ser algum... Tá, viu? Então, assim, são coisas que a gente passa. As minhas irmãs usam roupas que são... E, assim, são pensamentos que as pessoas vão falar assim, eu vou ter uma roupa de 28 anos. Eu tenho certeza que os jovens lá de casa vão ficar pensando isso ao primeiro momento, antes de receberem a pedagogia do esculacho, que eu falo que às vezes é necessário. A pedagogia é muito, muito interessante, né? A pedagogia negra, ela passa por vários estágios. A pedagogia do afeto, a pedagogia do esculacho, ela é ótima. Aí depois afeto de novo, né? Que é para a pessoa não achar que só vai ser maltratada. Mas não, né? Então não é a pedagogia do alinhamento, mas a gente fala esculacho. Então a gente vai pensando nessa ótica do reutilizar com um olhar de legado, de memória, porque a gente vive dentro dos territórios uma outra ótica. Qual é o maior desafio? Para não dizer que a gente é perfeito, que não é, não, e nem tentamos ser. O desafio é a gente não fazer com que a gente leve isso para a nossa vida, para além dos territórios sagrados. Porque, como a gente vive numa dupla sociedade, né, a gente tantas vezes, às vezes, se desveste, né? A gente tira aquela capa e do lado de fora a gente, às vezes, falha, muitas e tantas vezes. Então, qual é o nosso maior desafio? É tentar fazer com que essas pedagogias, né, elas possam ser aplicadas ao longo de um tempo. E, logicamente, eu estou falando de uma peça de boa qualidade, que foi... E aí alguém falou aqui também, né, sobre a geladeira que durava muito tempo, e hoje, ou seja... Então, que sociedade é essa que a gente tem, que está preparada para tudo quebrar, para a gente poder descartar e utilizar novamente? Então, acho que a gente precisa também, numa discussão honesta sobre meio ambiente, pensar qual é o tipo de cultura e filosofia que nos cerca nesse momento. E, quando a gente pensa na do terreiro, a gente pensa nas de matriz africana como um todo, a gente pensa nessa memória do legado, de uma continuidade, daquilo que, se não serviu para mim, vai servir para o meu irmão, que é muito uma lógica que você vai encontrar nas periferias. Que é aquela roupa que foi minha, eu não estou usando mais, foi do fulano, vai ser para o Beltrano, e que tantas vezes as pessoas se sentem ofendidas com esse modo de ser, porque ela é vista pela escassez e não pela preservação. Então, não à toa as pessoas vão abandonando, porque elas entendem que, para elas serem legais e chiques e elas estarem dentro do organismo da sociedade, elas precisam comprar e consumir a todo momento coisas novas e descartar, assim como os próprios corpos são descartáveis. Então, eu volto para o corpo de novo, porque é uma lógica que se completa. Então, o que eu quero dizer é que, tantas vezes, a discussão dos resíduos sólidos recai sobre a nossa própria vida e a nossa própria conduta. As práticas, né, têm sido pensadas e têm sido reformuladas, né, como o Glaucio começou abrindo, que a gente, como a gente lida, né? Eu também, o meu terreiro também está numa APA, e a Wanda estaria aqui. Ela falou que estava a caminho, mas ela estava cheia de documentação e ela se atrasou um pouco. Ela também está dentro de uma área de proteção ambiental. E como a gente dialoga e vive dentro dessas unidades, né, de conservação, como a gente faz também para poder conseguir realizar os nossos ritos, né, como, por exemplo, o presente de Iemanjá, para que a gente possa ser da maneira menos agressiva possível. Eu costumo dizer que eu comecei a pensar muito sobre essa lógica do presente quando eu entreguei um presente. Eu moro em Guaratiba e eu tenho mangue, praia, e a gente mora dentro da mata. Então, são muitos locais de biodiversidade. E um dos presentes da minha casa foi entregue na praia,
que é perto do terreiro, que é uma lógica que a gente obedece, é o nosso espaço natural, a gente alimenta aquele espaço. E eu voltei a esse lugar para uma outra atividade religiosa e eu encontrei o cesto. Aí, a partir daquele momento, eu fiquei um pouco desestabilizada e voltei para dentro do território e pedi ao babalorixá da casa uma conversa, para que a gente pudesse pensar uma outra forma, porque eu, sendo uma mulher de Iemanjá, e mesmo que não fosse, mas eu acho que me atingiu particularmente por eu ser uma mulher de Iemanjá, de eu estar ali naquele espaço para um trabalho e olhar e ver o meu próprio lixo enterrado ali, e aí o meu próprio resíduo, que naquele momento eu li como lixo, tá, gente? É importante também fazer essa metáfora. E aí eu olhei aquilo, porque bateu em mim de uma forma que eu falei assim, não, isso não está adequado. E voltamos e conversamos e a gente modificou o presente que vai ao mar, né? Não há uma obrigatoriedade exatamente dentro dos princípios africanos de ir ao mar, né? Isso é uma organização da diáspora. É preciso também compreender as organizações que a gente tece para a vida, assim como a gente também precisa dialogar. Ampetibá diz que a tradição é viva. Então, por favor, se ela é viva, a gente vai conversar sobre ela, né? Os meus mais velhos vão ficar um pouco mais endurecidos, talvez o mais velho esteja vendo agora, eu posso ter a orelha puxada, mas eu estou atrevida hoje, então eu vou falando, porque é importante a gente pensar que a gente, por si só, depende desses biomas para continuar existindo enquanto comunidades tradicionais. A gente sempre protegeu a natureza, né? A gente faz um processo de circulação que é sobre essa filosofia que eu acho que é importante a gente pensar quando pensa em reutilizar, reciclar e reaproveitar, que é a da circularidade, que é a da continuidade, que é a da proteção. Então, a gente modificou e os elementos, não vai mais elemento nenhum que não seja natural, e é o que a gente conseguiu até agora, né, dentro do... E nós vamos com as nossas bonecas enfeitadas e com o nosso balaio. Só o balaio que não vai. A boneca volta para casa, porque ela é uma boneca fixa, né, colorida, porque as cores são muito importantes, mas a mesa, depois, vocês podem se aproximar para vocês entenderem de onde vem a nossa memória, que não é de uma memória de poluição. A gente tem aqui tintas naturais na mesa, a gente tem minérios, a gente tem as plantas. Então, isso é o que vale para o nosso ritual. A gente tem os recipientes que são feitos de barro, a cabaça, que é o fruto de uma árvore, né? Os elementos ainda que estéticos, né, que são os bonecos, eles também são feitos de materiais que são sobras de outros tantos materiais. Eu fiquei pensando na sobra de material de carnaval, a gente já recebeu um monte de sobra de material de carnaval e a gente fez estandarte, né, o estandarte, e coisas que a gente coloca para enfeitar aquele lugar. A gente sabe que isso um dia pode virar resíduo, mas se a gente pensar numa lógica de durabilidade, a gente aumenta, isso na minha concepção, acho, de pensar, a gente aumenta essa lógica da produção excessiva, que a gente não dá tempo da terra descansar, a gente não dá tempo da coisa acontecer, a gente não dá tempo da mola girar, né? Para além das políticas públicas que precisam urgentemente serem implantadas. Então, esse é um projeto, né? Na sexta-feira, a gente vai apresentar a cartilha, o Coobó, que foi uma cartilha construída há bastante tempo, mas ela é extremamente atual, extremamente atual. Acho que um importante passo é que, quando a gente constrói um material, a gente precisa trabalhar esse material, né? E eu sou professora e eu digo isso com toda certeza. Não dá para a gente lançar um material, uma cartilha, e achar que ela, por si só, ela vai ter um processo leitor de... Não vai acontecer. A gente precisa, efetivamente, difundir educativamente essa cartilha com oficinas, indo a locais, falando, porque os documentos, eles existem, principalmente aqueles que são de políticas de preservação e construídos por mãos que não são as mãos legitimadas. As forças vão sempre tentar invisibilizar esse lugar
dessa sua produção. Lembra do corpo, corpo lixo, enfim. É essa a ideia, né? Corpo excluído. Então, essas pedagogias elas precisam estar sendo aplicadas, elas precisam estar indo, né? E falando das práticas educativas que foram faladas tantas aqui, eu torno a dizer, a gente precisa entrar com esses outros modos de olhar a natureza e a vida, porque a escola ainda é muito dura. A escola ainda passa um conhecimento tantas vezes muito esvaziado, como esse conhecimento da reciclagem, como o conhecimento do papel, da importância do papel dos catadores, da importância da gente fazer a separação dos lixos, né? Isso não acontece, de fato, na escola. A gente fica mesmo com uma prática muito fantasiosa quando se trata de reciclagem, sobretudo, né? Porque é sempre leve um bichinho para a escola feito de garrafa PET, né? E a gente tem tantas camadas de tantas coisas, né? Então, e a gente tem tantas outras práticas que podem serem vistas. Então, a gente vai falar na sexta-feira da cartilha, que é uma cartilha que fala sobre mecanismos que nós dialogamos, enquanto comunidade de terreiro, sobre formas da gente fazer essa oferta do que é mais sagrado para a gente, dentro desses espaços, né, sempre num diálogo. E a gente está tentando voltar ao contato com as instituições, né, com a ICMBio e outras instituições, porque a gente precisa continuar essa proposta, esse diálogo, porque a gente ainda utiliza esses espaços, irmãos e irmãs ainda utilizam os espaços para suas ofertas, e a gente precisa discutir, dialogar sobre essa compreensão do que é o nosso resíduo, que não é lixo, é sagrado, porque faz parte do nosso corpo, faz parte da nossa memória, e pode ter certeza que a gente tem total compreensão que a gente precisa estabelecer outras estratégias, inclusive de retorno à nossa memória tradicional, que é de proteção à natureza. É isso, obrigada. Oi. Catiúcia, posso te fazer algumas perguntas? Se eu errar, você me desculpa. Eu vivi uma experiência, um tempo, trabalhando num projeto na UERJ, que chamava Diversidade, inclusive da onde saiu a cartilha, né? Saiu primeiro do parque, depois a gente terminou de construir junto com a UERJ. E lá estava o Pai Zezito, estava a Mãe Beata, estava essa Fátima Damas, estava, né, essa galera toda. E eu ouvi falar umas coisas, eu queria assim, que você me ajudasse. Por exemplo, você sabe me dar um exemplo ou dois de orixás que tem um tempo correto para você retirar a oferenda? Assim, porque eu sempre vi muita agressividade, né? A pessoa olhar, discriminar tanto, aí ali tirar de qualquer jeito, na hora que quer. Como que é isso? Tem um tempo para retirar a oferenda? Essa é a pergunta. Sim, tem, mas a partir do momento que a gente coloca em um espaço, aí é uma compreensão minha, tá? Eu vou responder de acordo comigo, viu? Mas se tiver alguém de terreiro, pode responder. Sempre tem um tempo, né? Que é o tempo da oferta, do desprendimento de energia. Mas quando a gente entrega em um outro espaço que não seja dentro dos nossos territórios, por exemplo, as práticas ancestrais lá de casa, elas são entregues dentro do próprio território. Então, eu mesmo faço a minha, mas eu tenho um espaço totalmente natural para isso. Hoje, nós temos terreiros urbanos, em sua maioria, né? Os quintais viraram acimentados, né? Eu tenho uma grande floresta atrás de mim. E aí eu consigo estabelecer um local, não é pela floresta toda, tá, gente? A gente estabelece um local para que a gente possa fazer a manutenção daquele local. E não vai nenhum resíduo que não seja degradável, não, tá? Só sobe... Para não dizer que ainda não vai, o pano, que é o murim, que seria menos demorada a degradação do que um outro tecido mais tramado, né? Mas até lá em casa a gente tem, aos poucos, pensado
se pode substituir por uma outra coisa ou não, né? Porque a cor é muito importante para a gente. Então, às vezes, a cor é o muro em branco que tem que ir. Então, a gente não tem ainda uma simetria dessa coloração pensada, mas é uma coisa que a gente faz bastante. Se não precisar daquele elemento, ele não vai. Mas, se precisar, depois eu subo no lugar, retiro, ele gera um resíduo e ele vai para o lixo normal, mas gera um resíduo, de alguma maneira, que não conseguiu ir. Tem um tempo, mas a gente perde esse controle do tempo. Foi para a rua, não tem o que fazer, gente. A gente tem que entender que sim. O que é triste para a gente é esse olhar que eu expliquei agora. É o olhar de já vem esses porcos botarem coisa aqui. Que vem de um olhar racista. Vem de um olhar extremamente avassalador para a prática. Não olha como se fosse o sagrado. Sabe o que eu fico pensando, e aí eu vou falar? Quando as pessoas entregam aquele papelzinho que são de instituições religiosas, ou de outras instituições cristãs, por exemplo, ou quando coloca no para-brisa do carro, né? Geralmente as pessoas acham super legal. Quando você vai questionar, mas é a palavra de Deus, né? É papel também, é resíduo, concorda comigo? Então, quando a gente vai pensar em outras coisas, né? E eu estou falando papel porque é uma coisa que a gente vê com muita circularidade. A gente esteve falando com a Viviane da ICMBio e eu fiquei sabendo um dado que eu não sabia, que, por exemplo, comunidades cristãs têm desmatado áreas para fazer a questão da oração, né? Então, tem todo um diálogo com eles também, fiquei feliz. Mas, se você for falar alguma coisa sobre esse grupo, automaticamente as pessoas vão legitimar a prática porque há uma validação religiosa, né? Eles não vão ser automaticamente, de repente, pela instituição, sim, mas está desmatando, né? Vamos fazer o diálogo, mas pela sociedade como um todo, isso não vai ser visto com olhos ruins como são vistas as nossas práticas de ir fazer alguma coisa. Então, a gente perde esse tempo de colocar, de que tem que ficar ali para desprendimento de energia, enfim, porque geralmente você entrega no lugar onde estão os orixás, né? A pedra, o mar, que são onde tem as energias, né? A rua, a estrada, né? Que é o local de habitar, de encontro de energia com determinados orixás, inquices e voduns. E nessa pedagogia da religião, né? Ou nessa pedagogia do ponto de vista de tentar fazer uma gestão da educação ambiental com uma prática pedagógica tradicional, eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta para ela. E aí, meu povo? Curiosidade? Vou fazer uma pergunta para a Katiuska e para o Eric, né, que são os dois antagonistas ou protagonistas, né? Ele fala muito sobre educação ambiental na área de lagoas, lacustres e costeiras, e você fala que você tem no seu bioma também lagos e praias. Como que é, Eric, para você, nos seus estudos sobre essas oferendas, e para a Katiuska, o que vocês oferecem, e o que você pode mudar, o que vocês têm pensado nessa interseção? Então, é para vocês dois aí poder fazerem. Bom, assim, eu até ia acabar falando sobre isso, e até devolver a pergunta para a Katiuska, porque ano passado eu tive em Salvador, no 2 de fevereiro, no Rio Vermelho. Foi incrível, né? E então, assim, aí a gente fez o estudo gravimétrico lá, e assim, e é impressionante, assim, a maioria das praias urbanas de Salvador tem uma característica, os resíduos têm uma característica assim muito ritualística, exatamente, e não tem, muito pelo contrário, esse viés assim de julgamento de que não, lá vem essa galera aqui emporcalhar a praia. Não é bem assim, é visto de outra maneira. Aquilo está dentro da tradição da sociedade ali, e é visto de uma forma supernatural. Aquilo perdura por alguns dias ainda. Você vai
dias depois, ainda existem, né, pata de animal e os resíduos sólidos também. E, assim, tirando essa parte, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: existe uma maneira de tentar encontrar substitutos para certos tipos de materiais assim, usados, como os frascos de essência, as barcas de madeira, as coisas os espelhos, né, que são aqueles que ficam por mais tempo? Outras épocas eu ia fazer cara feia para você. Mas, não, eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, mas de dentro para fora. Porque eu vou falar sempre, qualquer pesquisador sempre vai olhar com os olhos de uma sociedade ocidentalizada, porque os conhecimentos são ocidentalizados. Por mais legal que ele seja, por mais social e desconstruidão que ele seja, são práticas que não estão inscritas no corpo daquela pessoa. Então, e são práticas que são muito punidas. Então, o olhar, como eu disse, é sempre um olhar punitivo, mesmo que você não queira, porque está lá naquele teu inconsciente, criado, montado. E eu digo isso porque a gente, quando começa, para quem não é intrínseco de terreiro, quando você entra, é todo um processo de educação. Eu falei outro dia numa palestra que eu acho que o terreiro faz a real educação antirracista, e aí o rapaz veio: já que você faz a real educação antirracista, eu falei: meu Deus, por que eu fui falar isso? Então você diga. Eu falei: não digo não, porque eu não sou obrigada a ter resposta pronta para ninguém, porque não foi eu que criei o problema do racismo no mundo. E aí, né, eu estou falando isso porque assim, é uma educação pelo corpo. É um choque, e o conflito é tudo. Então, o que você está propondo é o conflito. O que a gente precisa pensar hoje é, por exemplo, e aí quando você me pergunta se tem substituição, eu digo com toda a clareza que tem. E eu digo com toda a clareza que eu tenho certeza absoluta que minha mãe, e aí não estou num patamar ocidental de visão, porque também tem que tomar cuidado com quem está falando isso, não precisa do frasco do vidro de alfazema. Mas aquilo é extremamente fundamental. O princípio, quando abriu, você sentiu o cheiro das ervas? Ah, você entendeu agora. Então, existe uma estrutura de legitimidade. Lembra do belo que eu falei? Para você ser legítimo, para você ser limpinho, eu preciso ter uma estética. Então, muito das nossas ofertas e muito do presente, né, feito em vários lugares, eles ainda atendem uma estética de beleza ocidental. Porque foi assim que a diáspora precisou se construir em forma de resistência. Vocês acham que lá no início nunca se agradou Iemanjá, no mar? E a gente levava isso tudo de fita? Você acha que a população negra do início do processo de escravidão tinha vidro de alfazema, perfume importado e espelho para colocar? É uma pergunta que eu estou jogando, assim, né, para que a gente possa pensar. Né? E, logicamente, esse processo ele vem num caminho, às vezes, antagônico e, às vezes, complementar, que é o caminho, primeiro, da resistência, é o caminho de atender uma estética exigida para que eu possa ter o tamanho do que é aquele presente. Então, é preciso que a gente entenda qual é a lógica e a quem eu agrado os olhos de quem, para eu construir um processo de resistência. Isso é uma coisa que precisamos fazer. A partir daí, a gente vai fincando tradição. E aí aquilo passa a ser hoje... Meu Deus, que minha mãe não veja esse vídeo. Hoje, se eu falar para minha mãe que ela tem que tirar as fitas do balaio, que fica lindíssimo, gente, e os brincos, que no balaio da minha casa não tem mais. Não tem mais brinco de metal no meu balaio. Não tem. Mas se eu falar para minha mãe que não vai, eu vou sofrer uma resistência ainda muito grande, porque ela é um ponto não só de tradição, é um ponto de preservação daquilo que ela entende como mais sagrado. Então, é nesse lugar que a gente está mexendo
que a gente precisa. E é um ponto de uma senhora, de uma comunidade, que resiste a toda a má sorte do abandono do Estado, que nunca esteve inserida em políticas públicas. Então, de repente, eu tirar aquele brinco do balaio vai fazer toda a diferença. Ah, a mãe Wanda chegou para dar a palavra dela. Na organização da coisa em si. No que ela tem enquanto prática. Sabe? É a mãe Wanda, por favor. A gente tem pouquíssimo tempo, mas vamos dividir aqui. É a Wanda de Omolu, gente. Uma mais velha. E eu vou passar a palavra para ela. Fale o que a senhora quiser. A senhora é a dona do microfone. Então, gente, eu peço desculpas, né, pelo atraso, a bênção, a quem é de a bênção. E, assim, também louvar a ancestralidade aqui da PUC. A ancestralidade da PUC, ela, sempre quando tem uma luz, ela abre para nós. E isso me deixa bastante feliz de estar num espaço, mais uma vez. Nossa, que recepção, essa mesa aqui, já me sentei aqui. E eu gostaria de falar algumas coisas assim em relação à reciclagem. Eu sou uma mulher que hoje vivo 24 horas dentro de um terreiro. A minha trajetória de vida ela não começa aí, muito pelo contrário, ela começa naquilo que eu chamo de mundo dos bobos. Eu fiz um caminho ao contrário. Embora de família preta de cultura preta, né? Ligada ao samba, ligada às raízes daquilo preto que dá significado para nós, né? Então, assim, hoje eu estou vendo muito esse movimento, está todo mundo falando em meio ambiente, está todo mundo falando em confusões climáticas, está todo mundo falando. E aí eu lembro da palavra do meu caboclo, que ele diz o seguinte, ele fala, está todo mundo preocupado agora com aquilo que a gente já estava preocupado há muito tempo, né? Nós sempre cuidamos disso, nós sempre cuidamos da terra, nós sempre louvamos a terra e suas diferentes camadas, porque não é só o que a gente pisa, é o que tem embaixo, né? E com os povos, eu vou dizer, os povos afropindorâmicos, o buraco é muito mais embaixo. Não dá hoje para a gente conversar sobre mudança climática, não dá hoje para a gente conversar hoje sobre reciclagem sem ouvir os povos tradicionais, não dá. Né? Então, esse espaço, eu acho que ele é muito bem-vindo por isso. E a Catiúcha, ela ainda acredita em algumas coisas que eu não acredito mais. Né? De verdade. Eu acredito em nós. Eu acredito na nossa força e as pessoas ficam falando em direitos. Eu falo, mas qual os direitos? Direito qual? Esse direito que o mundo dos bobos criou para nós, ele não nos contempla, ele não nos abraça. Qual é os direitos? Quais são as políticas públicas? Porque elas existem, né? Elas existem. Tem lei para tudo. O que está aí, o que está posto é que tem lei para tudo, mas que não nos contempla. Que na hora de efetivamente, e aí não é o mimimi, mas assim, eu acredito nisso aqui, ó, na força do mato, na força da pemba, na baforada do cachimbo, no tecido, no olhar, como você está me olhando, como você está me olhando. Eu acredito nisso, porque a nossa prática é a prática da confiança. Então,
tem coisas que eu fico olhando assim e procuro entender, porque, para nós, esse mundo que esse povo criou, ele é muito perverso, ele está muito poluído, e a gente tem que se preparar para uma reconstrução, uma reconstituição de pensamento, uma reconstrução de corpos, né? E, assim, para nós que somos das matrizes africanas, o corpo é o nosso sagrado. Então, a gente cuida do corpo, do dedão do pé até o fio do cabelo. E aí, assim, tem pessoas que falam, mas você está falando isso, mas a gente vê que o capitalismo entrou dentro das coisas de vocês. Entrou, sim. Entrou. Eles são muito ágeis, né? Eles são muito... Mas eu estou falando de essência. Eu não estou falando de coisas deterioradas. Coisas deterioradas a gente enterra, mas eu estou falando de essência. Dentro da essência dos povos afropindorâmicos não tem espaço para determinadas coisas. Isso aqui, por exemplo, se fosse o nosso espaço, não seria desse jeito. Nós estaríamos em roda, muito mais pertinho, olhando um para o outro, enfim, né? Mas a gente tem que adentrar nos espaços para dizer hoje quem somos nós e que práticas são essas, né? Porque, assim, a Yakatiuxa, para trazer essas ervas para cá, ela teve que rezar a erva. A gente não tira a erva assim, tum. A gente não tira. Porque se você tira e você reza, você dá espaço para outra. Mas se você tira de qualquer jeito, é assassinato também. Então, a gente tem reza para tudo, né? Eu costumo dizer que de meia-noite a 4 horas da manhã, se eu não estiver num samba na rua, obviamente, eu estou no meu espaço sagrado, mas eu estou contrita. Eu estou pedindo pelos meus que estão na rua, pelos meus que precisam melhorar. É um espaço de educação, né? Então, assim, nós, quando vamos tirar, estou vendo que está molhada, né? A senhora rezou a erva, estou vendo aqui que foi rezada. Eu fiquei super feliz porque fui recebida aqui, né? E aí, dentro dessa discussão toda, né, que pega a reciclagem, isso aqui para nós é o nosso remédio, né? É o nosso remédio. Isso aqui para nós tem um significado de cruzar, de benzimento, a baforada do preto velho, a palha da costa, enfim, tem vários elementos aqui. Você falou sobre os elementos? Na verdade, eu falei um pouquinho para poder trazer a ótica do que eles chamam de lixo e a gente chama de sagrado. Mentira. Então, tá bom. Não, porque, assim, para nós o lixo também tem muito valor, né? O lixo é rico. O lixo é muito rico. Então, essa discussão aí do que é lixo, do que é sagrado, é uma discussão que o buraco é muito mais embaixo. Porque, inclusive, tem muitas coisas que a gente faz dentro do lixo. E é do lixo, né? O lixo é rico, vamos dizer assim. Então, pois é, mas, assim, tem umas coisas que eu acho que a gente tem que começar, da gente tem que começar a falar, que daí não é quebra de sigilo, não é nada, mas para as pessoas ganharem compreensão de fato quem somos nós. Então, a gente tem que trazer, a gente tem que mostrar como é que a gente sobrevive, apesar de nos matarem todos os dias atrás daquele muro, né? Então, hoje a gente tem que sair para dizer, olha, até porque tem várias discussões nessa história da reciclagem, aqui tem várias discussões, né? Se a gente for adentrar mesmo, a gente vai entrar na indústria farmacêutica, que está matando o nosso povo de tudo quanto é jeito, e aqui tem várias respostas
para isso, né? As pessoas estão enlouquecendo. E isso, para mim, também faz parte da reciclagem. Reciclagem, para mim, não é só o lixo. Reciclagem, para mim, não é só aquilo que as pessoas colocam como meio ambiente, a planta. É muito maior do que isso. E é o tipo de discussão que a gente tem que começar a ampliar. Né? Eu digo que a gente tem que formatar uma rede que realmente tenha conhecimento, e não é ser agro, né? É ser orgânico. Né? Não é ser decolonial, é ser contracolonial. E por aí vai. Tem várias coisas que a gente tem que começar na nossa postura, na nossa fala, no formato em que a gente lida com o outro e socializar isso. Porque, assim, a partilha do solo. Você vai, hoje em dia, num espaço para pegar uma folha, você não sabe como aquela folha foi catada. Porque tem folha que, até meio-dia, ela tem uma função, depois de meio-dia ela tem outra função, e ela fica ali, exposta, e a pessoa vai lá e pega. Né? Eu agora estou vendo a história desse remédio que estão fazendo aí com a reza de Omolu, com a folha de Omolu. E que eu fico olhando assim, eu falo, gente, virou cápsula. Sim, canela de velho. Virou cápsula. E a indústria farmacêutica está ganhando dinheiro sobre isso, que é a reciclagem também. Que a gente tem que estar de olho bem aberto com o que eles estão fazendo com aquilo que a gente chama de sagrado. Né? E como é que a gente, vamos dizer assim, despacha, dispensa, sei lá qual é o nome, o que eles chamam de lixo. Porque, na verdade, não fomos nós que criamos o plástico. Na verdade, não fomos nós que criamos os vidros. Na verdade, não fomos nós, né? Nós somos do barro. Nós somos do barro. Mas, assim, o formato que as pessoas estão usando barro é muito complicado. Hoje eu quero ter um forno na minha casa, tem espaço para isso, eu quero. Para socializar com os meus, porque você vai comprar, está tudo um absurdo. Está tudo muito... O que é nosso está muito absurdo. E a nossa contribuição ela vai muito além e faz parte da discussão de reciclagem, porque as pessoas pararam num lugar, mas tem que aprofundar essa discussão. Né? Reciclar para nós, reciclável para nós, é muito além da planta. E, para nós, tudo é aproveitável. O que não é aproveitável para o lado de cima é aproveitável para fortalecer, virar adubo. Né? Na questão dos animais, as mesas frias, tradicionais, enfim, eu acho que eu esgotei tudo aqui no meu tempo. Como é que está? Eu não sei disso que eu falo de horrível. É o quê? Já deu? Então, se já deu, já deu. Graças a Deus. Substituir os resíduos, né, que ficam. O que estão fazendo assim com resíduos? Porque aqui a gente não está fazendo mais coisas. Sim. É aquela grande dia 2, né? Essa foi as Passou, as bonecas, o barco. Não, eu respondi. O que você falou? Eu falei que porque eu falei que amanhã não precisa do vidro. Na verdade, eu acho que tem muita vontade do ser humano de agradar as nossas deusas, os nossos deuses, as nossas divindades, nossos orixás, né? Então, estética. E que não precisa nada disso. Né? Não, olha só, eu acho que os nossos
precisam disso. Então, se você vai colocar um balaio e você dá um banho com as folhas que são folhas daquele orixá, já perfumou, já limpou, já, sabe, deu um vigor em todo mundo, fortaleceu. Por quê? Tem uma história também, que aí eu vou adentrar assim, no fundo do mar. O nosso fundo do mar, ele precisa de ser revigorado de tempo em tempo, porque a nossa religião ela é ancestral. Então, dentro do nosso mar, tem muita história. Principalmente para nós, né, que somos diaspóricos. Né? Então, ali, no fundo do mar, tem, eu não sei, muitos parentes, muitas culturas, muitas brigas, muitas. Então, no momento de você fazer um agrado, não precisa de você levar essa cultura que sempre nos oprimiu. Isso é um. Outra é que eu acho que assim, você entra numa casa, né? As pessoas ficam na disputa do Ibá, que é onde colocam os orixás, do mais bonito, do mais... Nada disso. Aquilo ali foi uma estratégia do nosso povo para poder guardar aquilo que era nosso, porque as sinhazinhas elas trocavam de louça toda hora. Entendeu? Então, o nosso povo queria guardar. Então, parece que isso virou uma norma, mas não é. E eu digo que as culturas de matriz africana são para pessoas inteligentes, porque a gente sempre arruma um jeitinho de burlar aquilo que tentam nos incutir, fazer com que a gente fique no mesmo lugar. E a gente não é de ficar no mesmo lugar. Né? Isso aqui tem que ter sabedoria, você tem que conversar, aí você fica escutando que, na hora de reciclar, quem vai primeiro é o velho. Para nós, né, é um absurdo, porque a nossa enciclopédia é a nossa existência, nosso livro é oral desse jeito. Então, você olha para trás assim, você tem que ouvir, não está legal, não. E ainda tem a máxima de que onde tem mais velho, mais novo não erra. E as crianças que são a nossa continuidade. Então, tem determinadas importações, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas querem levar aquele perfume. Eu falo sem o menor problema, fica para você, baby, porque você precisa desse perfume em algum momento, mas aqui o perfume é outro. E a gente tem que ter essa força de estar no espaço, né, trocando, falando, dialogando para quebrar. Né? Agora as pessoas estão falando que é letramento racial. Né? As pessoas estão nesse negócio aí de letramento racial. Eu falo, mas no letramento racial dentro, né, do terreiro, realmente a gente tem uma outra língua, a gente tem, né, mas você tem que estar. Tem determinadas coisas que eu não vou levar para o lado de fora porque não cabe. Sabe? Porque não cabe. E aí, assim, a minha preocupação também são os livros que os nossos estão aprendendo a reciclagem, que eles estão aprendendo, não é com a nossa pedagogia, não é. Não é com o nosso riscado, não é no nosso redondo, porque nós somos circulares. Então, assim, aprender a reciclagem, aprender o lixo duro, você tem que estar dentro do negócio lá. Para você entender com o mais velho, porque a gente tem as pessoas que entendem de erva e que dizem, isso aqui serve para isso, aquilo ali serve para isso, nós vamos plantar desse jeito, essa erva não se planta assim, essa coisa não se planta assim. Então, estabelecer hoje esse diálogo sem os povos tradicionais, né, os donos da terra e
nós, né, comunidades tradicionais de terreiro, é impraticável. É reproduzir o erro, é você ficar prorrogando. Eu acho que é isso que eu penso. Gente, eu fico muito feliz com esses encontros. Eu tinha um tempo que eu não fazia, que eu não participava de uma mesa com o pessoal do terreiro. Tem bastante tempo, eu sempre gostei. E o Aderbal, ele tem uma frase para mim que ele diz assim: você é o evangélico mais macumbeiro que eu conheço, né? Então, eu amo, porque assim, ela falou cada coisa aqui, né? De ressignificar, de valorizar o mais velho, né? De valorizar a terra, de valorizar, de resgatar a ancestralidade, de ser mais malandro do que o malandro para poder sobreviver, né? Isso faz muito parte da nossa cultura, e a nossa cultura, ela historicamente não é uma cultura que degrada. É uma cultura que vem sendo degradada no processo, né? E a educação, sobretudo a educação ambiental crítica, que vai dialogar nesta perspectiva dos encontros com essa diferença, com a valorização, com o reconhecimento dessa diferença, ela tem exatamente o papel de colocar os povos, assim como eu, como ela, como outros pretos aqui, indígenas, num lugar de controle e de disputa de espaço, que é na gestão participativa. Como vocês disseram, é na gestão, é na luta pelo território, pela gestão do mato, da cidade, etc. e tal, que é essa educação ambiental que a gente pretende discutir aqui amanhã e mais na sexta-feira vai nos colocar. A gente vai trabalhar aqui com educação ambiental que vai desde o ponto de vista teórico da conservação, a proteção e a própria gestão ambiental participativa do ponto de vista crítico e do ponto de vista da pedagogia, porque a gente não pode fugir, a gente está no campo acadêmico, mas a gente também tem que trazer a pedagogia para dentro desse modelo de educação ambiental que a gente se propõe a fazer, sobretudo no serviço social, que é uma leitura crítica a partir das teorias marxistas. A gente vai fazer esse diálogo, ao mesmo tempo a gente vai questionar esse diálogo, sobretudo com a pedagogia. Que é acadêmica também. Exatamente. E muito acadêmica, né? Então, a gente vai, amanhã e depois, a gente vai trabalhar essas diferentes concepções de educação ambiental para a gente conseguir fazer um diagnóstico. Amanhã a gente pretende fazer também uma oficina, ali estão os papéis, com todos vocês, no sentido da gente construir um diagnóstico para entender aonde estão os problemas que tenham ligação aí com a questão do lixo, aonde estão os conflitos, né? Entender o que é problema, o que é conflito do ponto de vista ambiental, entender o que é controle, o que é forma de resistência social, o que é, como é que eu vou dizer, confronto ambiental, né? E entender quais são as potencialidades. São categorias fundamentais para a gente conseguir fazer um diagnóstico mínimo para poder, na sequência, na sexta-feira, a gente construir um mini projeto de intervenção. Porque aí você, a quem quiser na prática, vai conseguir levar esse mini projeto de intervenção para praticar no seu lugar, né? Então, essa pedagogia só foi e será, né, para a gente como instrumento introdutório, mas também vai estar o tempo inteiro perpassando aqui. Por isso, a presença de vocês é fundamental. E a presença de todos, né? Mas eu acho que essa sabedoria ancestral, para a gente, acho que não quebra só o falar acadêmico, né? Eu acho que quebra e traz outros elementos que a gente está precisando. Então, eu vou agradecer, né? E vou convidar vocês. Tem um cafezinho ali, ô pequeno? Acabou? Então, a gente vai ter uma roda de capoeira e samba lá fora. Até uma rodinha de capoeira daqui a pouco, acho que é 6 horas, eu acho que a gente pode parar e tomar uma água, né? E aí, 6 horas, a gente vai estar lá no portão, vai ter uma roda de capoeira e uma roda de samba. Expulsaram a gente daqui, não tem espaço para fazer aqui, aí vai ser lá fora. Não expulsaram, não. Não expulsaram, não tem espaço. Não tem espaço para fazer aqui. Tá bom, gente? Então, 6 horas, conto com todo mundo ali na entrada. Vamos tomar um cafezinho, uma água por aí. E é isso, muito obrigado.
E vamos que vamos.